Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica de som. Boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Infelizmente, temos que começar o nosso comentário com a notícia triste que Caruaru já tem consciência dela, mas que também nos atinge aqui, que foi o falecimento de Aleir Galvão, uma educadora bem-sucedida em todos os aspectos e que Caruaru perdeu hoje. Ao Colégio Diocesano, nossas condolências pela passagem da sua coordenadora pedagógica e todo o conforto aos familiares, alunos e amigos de Aleir Galvão. Uma perda importante para Caruaru, uma pessoa com quem nós tínhamos um excelente contato de amizade profissional e que nos deixa, talvez antes do tempo, e por uma doença que está em vias de ser erradicada, mas ainda mata as pessoas, a esquistossomose. Uma doença de contágio, uma doença endêmica, não é, ainda em setores, em algumas regiões do Brasil, mas que infelizmente também leva uma pessoa como Aleir, que vai fazer falta a muita gente. E agora nós vamos, eu quase que dizia, infelizmente, ter que voltar aos temas, aos assuntos que estão inquietando a cabeça das pessoas e que estão mexendo também com o Brasil, porque dizem respeito à própria vida do povo brasileiro. Então, tudo o que acontece com a presidência da República, com o judiciário, o que acontece também com o legislativo, tudo isso interfere diretamente naquilo que as pessoas fazem, na sua possibilidade de viver e de ter algum grau de alegria, de felicidade com a vida concreta, com a vida prática, com o cotidiano. Então, uma primeira avaliação, que inclusive eu acabei mudando algumas percepções que eu tinha tido, é analisando o que é que Bolsonaro ganhou a partir dessa grande mobilização dele e dos seus partidários, agora no 7 de setembro. Então nós podemos dizer que Bolsonaro ganhou porque conseguiu mobilizar a sua base política com manifestações expressivas, principalmente em São Paulo, e a gente pode contabilizar o Rio de Janeiro e Brasília também, onde ele deu uma demonstração de capacidade de mobilização e de um número importante dentro do seu perfil, dentro da sua bolha, dentro do seu esquema de apoio. Então, também mostrou uma capacidade de mobilização de setores do agronegócio, alguns empresários que custearam, inclusive, os deslocamentos das pessoas, e de evangélicos também, inclusive pastores como Silas Malafaia, e eu vou colocar só Silas Malafaia porque é um dos mais expressivos, que se mostraram e participaram dos atos que ele promoveu. Então, ele também sustentou uma política que tem sido agressiva em escolher sempre um inimigo e centrar fogo nele. Então, a gente pode dizer agora que o grande inimigo que Bolsonaro centra fogo é a instituição eleita pelo voto popular do Congresso Nacional, que é formado, como todos sabem, pelo Senado e pela Câmara Federal, e também o Legislativo Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que, apesar de não ter voto, hoje está desempenhando, talvez a contragosto, uma função política. O Supremo Tribunal Federal está sendo chamado a tomar decisões e atitudes que têm a ver com a questão política. E pelos ataques que sofreu, o tribunal instaurou um inquérito, o único que ele tem direito de instaurar contra alguém sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, que é daqueles que atacam a honra e atacam a instituição do Supremo Tribunal Federal. Por isso, Bolsonaro toma as dores, aparentemente, e diz que o Supremo Tribunal Federal está contra
a liberdade de expressão e tantas coisas que a gente vai discutir depois. Mas o fato é o seguinte, é que nesse momento Bolsonaro centra fogo no Congresso Nacional, pelo que a gente viu claramente naquelas faixas que estavam colocadas na manifestação, por aquilo que ele falou, direta ou indiretamente, mesmo ele não centrando a paulada maior no Congresso Nacional, a gente sente que ele estava numa manifestação contra o Congresso Nacional, mas aí, dentro desse panorama, ele escolhe dois inimigos particularizados, o Supremo e, dentro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Então, ao fazer isso, ele repete uma tática que movimenta seus partidários. Então, isso serviu para ele manter uma liderança, ainda que esteja circunscrita, esteja dentro daquele grupo que já o acompanha e que, pelo jeito, vai ficar com ele em qualquer situação. Os números divergem muito, tem gente que diz que não passa de 15% dos brasileiros, outros que vai até 25%, e há discussões de realmente de que tamanho seria essa bolha. Mas o que a gente está vendo é que ela tem um tamanho mais ou menos definido, aquele que ficou expresso nessas manifestações. Porque jamais Bolsonaro investiu tanto em manifestações como nessa do 7 de setembro. Jamais se jogou tanto dinheiro, tanto prestígio, tanta divulgação. Foram mais de 2 meses ou 3 de preparação. E, no final das contas, podemos dizer que Bolsonaro preservou o seu time para futuras jogadas, para novas atrações, digamos assim, novos episódios dessa novela que é a política, sempre é uma novela, e talvez o mote principal do que ele fez e colocou no 7 de setembro tenha sido aquela frase que está para ser verificada, de não acatar qualquer ordem judicial advinda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. É uma coisa que se fica para ver. Agora, o que é que Bolsonaro criou em contrapartida? O que foi que aconteceu dentro do jogo que não ofereceu para ele todo o resultado que ele podia obter? Primeiro, quando ficou mais clara do que em qualquer momento, a intenção de partir para um golpe contra a democracia, faixas inclusive que diziam intervenção militar com Bolsonaro no poder. Em outras palavras, quer dizer, a implantação de uma ditadura com um golpe militar. Então, quando ele vai para manifestações, sustenta isso em pleno 7 de setembro, diante da opinião pública de todo o país, no momento em que o Brasil já atravessa crises sobre crises, então ele começou a aumentar a quantidade de inimigos políticos, principalmente gente que votou nele, como pessoas do PSDB, do MDB, partidos que diretamente não votaram neles, mas têm apoiado alguma coisa das suas posições no Congresso, como é o caso do PDT. E esses partidos já estão francamente e abertamente falando no impeachment do presidente da República. Hoje mesmo, Gilberto Kassab, do PSD, que já está colocado na oposição, a mesma coisa que está acontecendo com o PSDB, disse que a margem de votos que Bolsonaro dispõe no Congresso para segurar o impeachment diminuiu. Ela está menor do que aquilo que era recomendável para ter tranquilidade. Estaria em torno de 200 parlamentares, quando Bolsonaro precisa de 170 e poucos para barrar o impeachment. Então, estando com uma margem de 20 ou 30 parlamentares, isso não é nada num conjunto de 500 e na situação que nós estamos tendo de alta instabilidade. Então, o principal problema que Bolsonaro colheu com isso foi um isolamento político maior. E isso fica mais agravado porque o setor financeiro se assustou tanto que ontem a gente assistiu uma queda pesada da Bolsa e uma subida inusitada do dólar, o que significa que a economia do Brasil não está sendo confiável para quem está no exterior, nem tampouco para quem é aplicador aqui dentro do Brasil e os próprios brasileiros que gerenciam a Bolsa, e as declarações não deixam a duvidar, não há dúvida. O mercado financeiro todo repercutiu que Bolsonaro é um problema hoje porque gera instabilidade política. Além disso, Bolsonaro está com outro problema grave. Ele não falou nada lá em São Paulo, Brasília, sobre geração de empregos,
subida vertiginosa da inflação, que subiu de novo agora em agosto, após a apuração, e já tem sinais de que vai subir em setembro. A questão da retomada da economia, sobretudo agravada pelo aumento do preço dos combustíveis e a piora para o futuro do país com essa crise da energia elétrica. Bolsonaro passou de lado desse assunto, o que vai gerando uma mensagem de que ele não está ligado, digamos, nos problemas reais do povo. Então, quem tiver com contas para pagar, quem tiver acochado, quem tiver com salário curto, ou achando que a economia está sendo cruel com ele e com sua família e está entrando em muito aperreio para poder tocar a sua vida, essas pessoas não foram contempladas no discurso do presidente e isso é muito ruim, sobretudo na situação de isolamento em que ele se encontra. Qual é o resumo para encerrar? O jogo continua empatado. Nem a oposição tem condições de fazer o impeachment, nem o presidente ainda tem condições de dar o golpe, mas ele está trabalhando para isso. Essa mobilização que tudo indica que tem a mão dele, ou pelo menos dos seus grandes apoiadores, de caminhoneiros, que está, graças a tudo quanto é divindade, está diminuindo, que seria uma paulada sem tamanho no povo brasileiro, mais do que no próprio presidente, que quando sentiu também a barra pediu para o pessoal desativar. E como são patrões, não são os caminhoneiros autônomos que estão promovendo a paralisação, a coisa tende a refluir. Eu acho que o mais tardar amanhã, depois da manhã, a gente tem um quadro de tranquilidade maior. Embora já tenha sinais de desabastecimento, sobretudo de combustível em alguns estados, e ainda haja paralisações. As próximas partidas no Congresso Nacional, estou falando agora como se fosse um campeonato ou uma novela, as próximas cenas no Congresso Nacional, nas manifestações de rua e na maneira como Jair Bolsonaro vai responder a cada uma dessas contra-atividades ou reações é que dirão o que é que a gente vai ter. Mas tudo isso fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Na Cultura FM, 1h mais 49 minutos. Agora faltam 11 minutos para as 2 da tarde. Aqui no Facebook, a Cleide Nascimento está dizendo: o professor presidente quer mandar no Supremo Tribunal Federal para blindar o filho dele e suas falcatruas. É provável. É provável porque há uma informação em Brasília ainda não oficial, não está em público ainda, mas que o ministro Alexandre de Moraes, que fez o inquérito das fake news, que justamente envolve não só Carlos Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro também, não é nada de rachadinha nem nada de corrupção lá no Rio de Janeiro, envolvendo Flávio Bolsonaro. São questões envolvendo mais o Carluxo, o Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Então o ministro Alexandre de Moraes já teria provas suficientes para acusar diretamente essas figuras e seria o motivo talvez da briga maior de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Embora que contra Alexandre de Moraes tem uma outra questão que Bolsonaro está movimentando também, que é o seguinte: Alexandre de Moraes no ano que vem é o ministro que vai presidir as eleições nacionais. Então, se ele tiver que acusar alguém de estar fraudando as eleições, é mais fácil ele atacar uma pessoa que ele já vem atacando, dizendo que é seu desafeto, seu inimigo, e até de canalha ele já chamou o ministro, essa coisa toda. Então ele está armando uma jogada dupla, tanto para defender os filhos desses inquéritos, do inquérito que está na mão de Alexandre de Moraes, como para atacar o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já que todo mundo sabe que ele é capaz de acusar o sistema eleitoral brasileiro de estar sendo fraudado, mesmo sem ter prova. Então ele vai fazer isso no ano que vem, caso o resultado seja aquilo que todas as pesquisas apontam, que é a possibilidade concreta de uma derrota eleitoral de Bolsonaro. Então ele está jogando nas duas. Assim como eu penso que essa coisa do caminhoneiro agora foi uma tentativa dele de mobilizar alguns aliados, fazer um auê, para mostrar que ele tem essa força também nesse outro setor. Só que aí é um tiro no pé. Quem mobilizar a greve de caminhoneiros vai ficar mal com a opinião pública, como ficou Temer e como o Bolsonaro percebeu que ia ficar também, por isso que ele já tratou de abortar o movimento.
Então são muitos lances, muitas jogadas, porque quem pensa que Bolsonaro é doido ou é burro é inocente ou desinformado, que equivale a ser doido e burro também, só que no outro sentido. No sentido mais racional e mais intelectivo da palavra. Bolsonaro não é burro, não é doido, ele sabe o que está fazendo e ele tem um cálculo com o qual ele está gerenciando suas ações, seus discursos e suas atitudes. Aqui no Facebook, Luiz Lima está dizendo boa tarde a todos. Nos discursos que ele tem feito, ele não falou em inflação, desempregados, gás, gasolina, pandemia. Só falou em golpe. Sou fã do Rui Lira. Obrigado. Obrigado também por, de certo modo, repetir até uma anotação que nós fizemos aqui. Nada falou sobre emprego, inflação e retomada da economia. Repetir o que eu digo não é no sentido de que meu ouvinte tenha que repetir o que eu digo, mas é que provavelmente podemos estar corretos, porque escutamos os discursos, percebemos as atitudes e o presidente realmente não falou nada daquilo que interessa diretamente à vida concreta do pai de família, da mãe de família, da população em geral, que é a questão da renda e a questão do futuro do país, porque emprego é futuro, desenvolvimento da economia é futuro. Agora, o presente é o quê? É preço alto do combustível, do gás, da comida, essa coisa toda. E nisso ele não falou. Aqui no nosso WhatsApp, o Luciano Silva diz: boa tarde, Elaine e André e ao professor Rui Lira. Professor, isso já está uma vergonha para o Brasil. Como é que Bolsonaro diz o que quer e até agora não é punido pelos seus atos? É até simples. É porque grande parte das pessoas que estão nas instituições hoje, se você olhar bem, ou são eleitores de Bolsonaro, ou compõem autoridades que tomaram atitudes práticas para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, não porque Dilma fosse desonesta, como nunca foi, e não tem nada contra ela, contra Lula levantaram e agora está provado que também não, mas porque era a política do PT. Se aquela política do PT fosse feita por um gato amestrado ou por um bicho qualquer, por uma borboleta que administrasse aquele tipo de política, essas mesmas pessoas estariam contra. E se aparecesse qualquer Bolsonaro da vida para ser o candidato, eles votariam naquele candidato porque não adotariam aquela política. Aquela política de permitir o incêndio da Amazônia, de não permitir, aliás, de fazer da Petrobras uma alavanca para a educação e saúde do brasileiro, ter uma posição soberana internacionalmente na frente dos Estados Unidos e certas características daquela política. Veja, eu estou falando da política, não do PT. Vejam bem, da política, não do PT. Então, política de distribuição de renda, política que dê chance à população de estudar, de fazer realmente um país para o futuro. Então, houve dois interesses ali. Interesse empresarial, que queria ganhar mais com o Estado na mão, tendo o Estado na sua mão, e interesse internacional, que não queria que o Brasil crescesse na energia nuclear, no petróleo, nessa coisa toda. Então, esse projeto do PT, ou qualquer partido que fosse, no outro momento foi Jango, no outro momento foi Getúlio Vargas, no outro momento foi Juscelino Kubitschek, fosse quem fosse, esse mesmo pessoal que votou em Bolsonaro e empurrou Lula para a cadeia, esse mesmo pessoal estará agora, nesse momento, com a tarefa de julgar Bolsonaro. Então, nem é fácil para eles, nem muitos deles têm essa vontade toda. Eu acho que lá no fundo do coração, alguns deles pensam, é melhor um ditador igual a Bolsonaro do que o Lula banhado a ouro sendo democrata. Eu acho que esse dilema é outra questão que a gente vai ter que discutir aqui, mas é o que explica por que é que Bolsonaro faz o que faz e fica feito. Metade do que ele está fazendo e os filhos, metade o quê? 1/8 ou 0,1 do que ele está fazendo. Se fosse qualquer político do PDT, suponhamos, ou do PSB, ou do próprio PT, ou de qualquer outro partido, seria escandaloso. Seria o fim da picada. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente está fazendo discurso, cuidado, mas pensa bem, vamos analisar direito, vamos ser harmônicos, vamos nos entender, e nada de denunciar aquilo que realmente interessa. Então, dá para explicar por aí. Professor Rui, a gente agradece a sua participação aqui no programa, deseja boa tarde e até segunda-feira. Até segunda-feira, vamos continuar acompanhando os acontecimentos. Para esse fim de semana tem uma movimentação importante em São Paulo
puxada pelo MBL, está uma discussão danada em setores da esquerda se fazem um ato grosso ou não. Parece que a esquerda não participa disso. O MBL, no entendimento deles, é um grupo patrocinado pelos americanos para dar golpe, ajudar no golpe contra Dilma, e não são democratas. Então, a gente vai ver, na segunda-feira a gente vai comentar esse lance que vai acontecer agora no fim de semana. Mas terá importância política, porque será uma mobilização que Bolsonaro nunca contou. A mobilização de um grupo de direita que deu total apoio a Bolsonaro e agora vai à rua pedir o impeachment, o afastamento do presidente da República. É um grupo de dentro, digamos assim, de uma ala da direita que deu suporte a Bolsonaro. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde a Sandro Rodrigues na técnica. Boa tarde a Caruaru, que nos escuta na Cultura Informa. Boa tarde a Elaine Dias e nossa tristeza pela perda de Aleir Galvão. Boa tarde, professor Rui Lira. Realmente lamentável a morte dessa grande educadora, professora Aleir Galvão, educadora, pedagoga, enfim. Deixou realmente um legado muito importante na educação aqui em Caruaru e também em algumas cidades vizinhas, inclusive na cidade de Agrachina, onde ela foi secretária de Educação do município. Mais uma vez, nossos sentimentos à família e amigos.